Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quarta-feira, dia 31 de março de 2021. Chegamos ao último dia do mês de março e o Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 26, versículo do 14 ao 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se eu vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai um certo homem e dizei: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um passaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, no Evangelho de ontem, que foi narrado por São João, nós vemos essa passagem, a passagem da última ceia, a passagem no qual Jesus anuncia que iria ser traído. Um dos discípulos iria traí-lo. Hoje nós vemos a mesma passagem narrada por São Mateus. E aqui nós vemos que quanto Judas Iscariotes foi ter com os sumos sacerdotes para poder dizer o que dareis para que eu possa entregar Jesus. E aqui combinaram então 30 moedas de prata. Precisamos entender que 30 moedas de prata era um preço de um escravo. Então nos mostra que Jesus foi, o preço da morte de Jesus foi o preço de um escravo. E aqui nós vemos também o contraste. Um discípulo, o traidor, Judas, vai aos sumos sacerdotes para trair Jesus, entregar Jesus por 30 moedas de prata. Enquanto os outros discípulos vão à cidade para preparar a Páscoa, para preparar a ceia. Enquanto uns estão com Jesus, o outro está com o sumo sacerdote para trair o Cristo. E aqui nós vemos que, na verdade, quando Jesus anuncia que quando está sentado à mesa com os 12, vai dizer: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. E nós vemos que eles ficaram muito tristes, né? E ficaram a perguntar: será que sou eu? Nós vemos que no Evangelho de ontem, os discípulos vão perguntar, e aí Simão Pedro é que vai perguntar para João, perguntar para quem saber quem queria ser o traidor. E aqui nós vemos de ontem que Jesus disse que aquele que eu molhar o pão e der para ele. No Evangelho de hoje, Jesus vai dizer que aquele que vai trair é aquele que põe a mão no prato. Comigo põe a mão no prato. Mas Jesus vai deixar bem claro o preço, o que é que vai custar para aquele que trai o Cristo. E aqui vai dizer:
o Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Queridos irmãos, nós sabemos o preço que Judas pagou pela traição. Pagou o preço da morte, do desespero, da angústia quando viu o que fizeram com Cristo, o que fizeram com o Messias, com a sua flagelação, depois que Judas dá o beijo da morte e o Cristo é preso. Portanto, meus irmãos, serve de alento e serve para nós prestarmos bem atenção. Nós estamos do lado daqueles discípulos que vão preparar a Páscoa, vão preparar a ceia, ou estamos traindo Cristo, dando o beijo da morte no Cristo, com os nossos pecados, com a não escuta da palavra de Jesus, com o abandono dos seus ensinamentos, com a vivência das coisas do mundo. Precisamos analisar, porque aquele que trai o Cristo, aquele que não segue os seus ensinamentos, era melhor que não tivesse nascido, porque o destino é o fogo eterno, é a falta de Deus por toda a eternidade. Isso que representa o fogo eterno. Nós somos seres espirituais, viemos de Deus e para Deus voltaremos, mas seremos julgados pelas nossas ações aqui nesse mundo. Por isso, ainda há tempo. Se prepare, se confesse, se arrependa dos seus pecados, se converta, tenha uma vida nova caminhando nos caminhos do Senhor, porque senão seria melhor que nós não tivéssemos nascidos. Por isso, meus irmãos, nos preparemos para a glória de Deus, para viver a graça no reino que Ele preparou para cada um de nós. Ainda é tempo. Que Deus possa iluminar os nossos caminhos, possa nos fortalecer na fé, que a graça de Deus esteja presente em nossa vida, nos fortalecendo, que a gente possa renunciar a cada dia às trevas do pecado, pois quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas misérias, a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus nos alcança. Somos fracos e pecadores. Que a graça de Deus fortaleça a nossa fé para nós renunciarmos às coisas do mundo e sermos libertos pelo Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.